Olha só, irmãos, antes de nós orar, eu estou com uma palavra aqui, Deuteronômio 30:15. Deuteronômio 30:15 fala sobre a vida ou a morte. Olha só que Deus fala aqui através de Moisés. Vê que propõe hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus e andes nos seus caminhos e guardares os seus mandamentos e os seus estatutos, os seus juízos, então viverás perpetuamente e multiplicará, e o Senhor Deus te abençoará na terra o qual passa para possuir. Porém, se o seu coração se desviar e não quiseres dar ouvido e fores seduzidos e inclinares a outros deuses e os servireis, então hoje te declaro que certamente perecerás e não permanecerá ao longo tempo na terra, o qual vai passando o Jordão para possuires. O céu e a terra tomo hoje por tua testemunha contra ti, que propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, andando e dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele, pois nisto depende a sua vida e a sua longevidade, para que habiteis na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Olha só, irmãos, o Senhor Deus, Ele propõe aqui para o povo de Israel, que estava prestes a herdar a terra prometida, Ele propõe para o povo, para que o povo busque ao Senhor e dê total devoção a Ele. O Senhor Deus, Ele fala aqui, vê-se que hoje eu tenho proposto bênção, maldição, morte ou vida, e Ele pega, ainda dá um palpite. Se eu fosse você, escolheria a bênção. Porque se vocês continuar se prostrando diante de uma imagem de escultura, se vocês continuar adorando os deuses estranhos, certamente vocês não vão herdar a terra prometida, aquela terra que eu jurei para vocês que lhe daria. Guarda os teus mandamentos, estatutos, para que viva tu e a tua casa, tua descendência, teus filhos, teus netos, tataranetos e assim por diante. O Senhor Deus, Ele fala para nós guardarmos os mandamentos e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, confiar somente e exclusivamente em Deus e teu Filho Jesus e o Espírito Santo, para que nós possamos viver bem diante de Deus. Nós não podemos desviar o nosso foco, tanto é que a palavra pecado significa desviar o alvo. Uma coisa que eu aprendi, quando nós
desviamos o nosso alvo, nós pecamos. Quando nós procuramos outros caminhos que não seja de Jesus, nós desviamos o nosso foco. E o Senhor Deus Todo-Poderoso está falando através dessa palavra: olha, eu propus para você a bênção, a maldição e a morte e vida. No versículo 18 ele fala: então hoje te declaro que certamente perecereis. Se vocês desviar, olha só, o céu e a terra tomam, olha, o céu e a terra tomam hoje por testemunha contra vós. Olha só, o céu e a terra vai testemunhar que ele propôs para mim e para você a bênção e a maldição, a morte e a vida. Deus propôs para você tomar cachaça ou não tomar cachaça, se drogar ou não se drogar, viver ou morrer, viver numa vida tudo bagunçada ou viver numa vida tudo certinho. Deus, ele propôs para cada um de nós todas essas coisas. Quando vem para nós algum laço, nós paramos para pensar: é laço, aceito ou não aceito? Nós temos que obedecer à voz de Deus. Não aceita, servo meu, você vai morrer, você vai para o caminho errado. Todas as coisas que é colocado na nossa frente, nós temos o discernimento de discernir o que é certo e o que é errado. Viu? Quando Sambalate e Tobias mandou uma carta para Neemias: ó, Neemias, vem congregar conosco aqui, vem congregar conosco, vem aqui do churrasquinho aqui, que eu quero conversar com você, Neemias. Neemias, por 4, 5 vezes que Sambalate e Tobias chamou ele para conversar, para ir até lá a casa dele, para poder comer aquelas coisas, comer, beber, se divertir, ele falou: não, obrigado, estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Sambalate e Tobias, por muitas das vezes, tentou chamar Neemias para poder sentar em sua mesa, comer um churrasco com ele, mas Neemias teve discernimento de espírito e ele ficou sabendo ali, falou: esse camarada está armando laço para mim, eu não vou. Tem muitos convites para nós que parece ser bom, mas por detrás é laço. Fique esperto. Olha, eu te faço o convite, vem cá no churrasco comigo, aquela coisa toda. Quando vai ver, está intentando um mal contra você e você não está nem sabendo, porque está ajudando o seu ego. Você sabe muito bem que Satanás, ele sempre oferece coisas para nós, daquilo que nós precisamos. Pode ver, Mateus 4 fala sobre a tentação de Jesus. O diabo chegou até Jesus e falando as palavras, então, e transforma essa pedra em pães, não sei o quê. Por quê? Porque Jesus estava com fome. Então o adversário vem e sempre oferece aquilo que nós estamos precisando, para justamente pegar de surpresa cada um de nós. Por isso que Efésios 6:10 diz: revestir de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mal. Quando o dia mal chegar, você não é pego de surpresa, porque você está esperando ele. Recapitulando,
a passagem dos dois discípulos na cidade de Emaús. Os dois discípulos caminhando, conversando entre si a respeito do que estava acontecendo e o que tinha acontecido. Os dois caminhando triste, talvez não tinha muitas palavras boas, tinha mais palavras negativas. Puxa vida, né? A gente pensava que era Jesus que ia remir Israel. E mataram ele, crucificaram. Puxa vida, a gente pensava que era ele que ia remir Israel. Olha só, hoje já é o terceiro dia que ele morreu na cruz e ele falou que ia ressuscitar, até agora nada. E nessa conversa, Jesus se aproxima dos dois discípulos e faz uma pergunta. Primeiro, Shalom, Shalom, tudo bem? Não, tá bem não. A gente tá triste porque Jesus, poderoso em obras, palavras, e nós esperávamos que fosse ele que ia remir Israel. E hoje, o terceiro dia, nada disso tem acontecido. E Jesus, ele foi mais adiante, ele falou, mas não convinha que ele ressuscitaria no terceiro dia? Sim, mas hoje já é o terceiro dia e não aconteceu nada. E foram conversando, daqui a pouco chega na aldeia de Emaús. Jesus se faz que vai mais para frente e os dois convidam. Você não quer dormir lá em casa, comer um pão, dormir lá em casa e amanhã você continua a sua caminhada? Ah, tá, eu aceito sim. Jesus entrou na aldeia, na casa dos dois discípulos e na hora do partir do pão, deram a oportunidade para Jesus orar e ele orou: Pai, a ti te agradeço. Na hora que ele falou Pai, os dois olharam um para o outro e na hora que perceberam que era Jesus, Jesus desapareceu na frente deles. E depois veio o desespero. Olha, era Jesus, ele ressuscitou. Imediatamente, ele volta para o lugar onde Jesus tinha falado que ia aparecer após a sua ressurreição. E o que eu quero enfatizar nessa passagem? Porque os dois discípulos estavam tristes. A tristeza, ela tampa a sua fé. A tristeza impede de você enxergar as coisas de Deus. A tristeza atrapalha você acreditar nas promessas do Senhor. Pois tem um provérbio que fala que a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore de vida. Então nós temos que, se o Senhor prometeu,
nós temos que acreditar, pois a base de nós recebermos a nossa bênção e a nossa vitória é crer. Você pode ver que Jesus, quando se aproximava de pessoas que precisavam de ajuda, ele dizia: o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Você crê? Creio. Então, vê. Eu quero ser curado dessa enfermidade. Você crê? Creio. Então, seja conforme a sua fé. Então, muitas das vezes, a tristeza no coração, ela impede Deus trabalhar. E muitas das vezes, a tristeza também faz companhia com a murmuração. A murmuração, ela faz companhia para a tristeza. Porque quando nós nos entristecemos, começamos a murmurar. Por que Deus não faz isso? Se Deus quisesse fazer, ele fazia. É como tal fulano. Bebe e é abençoado. Enche a cara de cachaça e lá tem um ótimo carro. Ele fala até mal de Deus, mal de crente, xinga os crentes e está lá próspero. É que nem Asaf. Por pensar desse jeito, diz a palavra que ele falou assim: por pouco não deslizaram os meus pés, por pouco eu não me desviei da presença do Todo-Poderoso, porque eu tive inveja dos que praticam iniquidades. Muitas pessoas se se julga por não ter alguma coisa, em vez de procurar uma solução para os seus problemas. Muitas pessoas jogam tudo para o alto. E, na verdade, nós não devemos jogar a nossa felicidade para o alto. Eu vejo que tem tantos cristãos que são velhos de crente, velhos na fé, porém, acaba-se contaminado pelo costume, todos os dias a mesma coisa. Eu fico triste quando eu vejo pessoas, desviado da presença de Deus, pessoas que já estão nos 60, 70, quase 80 anos, murmurando da vida, em vez de agradecer a Deus por tudo que Deus já fez e terminar os seus dias na face da terra em paz e ir para o céu, prefere viver uma vida de lamento, de angústia. Pessoas que maldizem o tempo todo, sendo velho. Eu fico pensando, como pode uma pessoa que conheceu o Evangelho muito tempo e quando chega quase na hora de morrer, de partir para a glória, começa a avacalhar, ser murmurador, fraudulento, começa a ser, não dá muito testemunho de bênção. A Bíblia diz que nós temos que escolher ancião para nos dar um exemplo, de nos dar um conselho. Mas ultimamente nós vemos tanto ancião que mais reclama do que dá um conselho bom para nós.
para as pessoas mais novas. Então eu vejo que muitas das vezes o mais importante para Deus é o nosso fim. Se nós terminarmos bem, glória a Deus, mas se terminar mal, Deus não tem prazer. Hebreus 10, 37, que vai vir um tempo que o que há de vir virá e não tardará. E aquele que vem, ele não tem prazer naqueles que retrocedem. O Senhor vai vir e ele não tem prazer naqueles que retrocedem, volta para trás na sua fé, apostata da sua fé. Deus não tem esse prazer. Então nós temos que ter noção daquilo que nós estamos lutando para vencer. Nós estamos lutando para nós herdar a terra prometida. Nós lutamos para que o Senhor venha nos abençoar todos os dias das nossas vidas. Você está ouvindo a Web Rádio Monte das Oliveiras. Palavra, louvores e informação para você.